pessoal, o meu objetivo aqui é falar um pouco sobre a estética enquanto disciplina filosófica. E a minha apresentação ela se divide em três partes, sendo que uma se subdivide em duas. A primeira é de onde vem a palavra estética, né? Depois eu faço um brevíssimo, né, histórico da estética e depois procuro situar a estética no âmbito da filosofia, né? Então, para início de conversa, essa palavra que hoje é bastante comum, inclusive tem um significado bastante equívoco aí, né, da estética corporal e facial, que frequentemente mistura e, né, se confunde com a estética filosófica. Bom, a palavra vem do grego aesthesis, que quer dizer percepção, sensação, né? E é interessante porque a estética enquanto disciplina filosófica tem uma peculiaridade, que é o fato de que, diferentemente de outras disciplinas como metafísica, como lógica, como a própria gnoseologia, não existia, até o século XVIII, não existia um termo específico para designar essa disciplina, né? Mas nós vamos ver agora, assim, nesse breve histórico que eu vou fazer, como é que isso vai ficar. Bom, então, esse problema, né, ou essa peculiaridade da estética que eu acabei de mencionar, eu coloquei aqui, assim, a título de ilustração, um pouco, né, a ideia de que a história da estética se divide em duas partes distintas, antes do registro civil e depois do registro civil, né? Como eu já sugeri, né, o assunto, né, da estética, o tema sobre a arte, sobre o belo, sobre a percepção, né, já era tratado pelos filósofos há muito tempo, né? Platão e Aristóteles, por exemplo, praticamente inauguraram essa reflexão, mas ela se desdobrou, enfim, praticamente ao longo de toda a história do Ocidente, e sendo que todos os pensadores importantes falaram alguma coisa sobre ela, né? Então, nessa breve recapitulação histórica, eu vou começar exatamente com o Platão, né, que em várias passagens da sua obra, mas notadamente na República, ele faz uma crítica à mimesis, né? Ele fala, né, que a mimesis, que é a imitação, né, é uma característica das artes de um modo geral e que tem o problema de ser, e isso está relacionado com a teoria chamada teoria das ideias do Platão, né? Segundo a qual tudo que nós percebemos é cópia de uma ideia, né? De uma forma ideal que está no mundo, existe no mundo separado, né? Então a crítica que o Platão fazia era se qualquer coisa sensível que a gente vê é cópia de uma ideia, quando eu faço a cópia de uma coisa sensível, na verdade eu estou fazendo uma cópia da cópia, né? O que ontologicamente está muito distanciado do que seria a própria realidade. Em Aristóteles, por exemplo, a gente vê uma guinada em relação a isso. Aristóteles se reconcilia com a mimesis, né? E faz uma espécie de tipologia da mimesis que culmina com o trabalho que ele faz de análise, né, da tragédia, né? No tocante às suas partes, componentes, aos recursos, na base de tudo está a ideia da mimesis, da imitação, né? Na sequência aí do pensamento grego, né, já bem posteriormente, né, no neoplatonismo de Plotino, a gente vê a ideia de que o sensível, o Plotino, como é neoplatônico, ele tem um pouco essa herança, né, de condenação do sensível, mas o Plotino aceita, digamos, as coisas sensíveis como o início, digamos, de um processo de sensibilização que leva ao inteligível, né? Na linguagem do Plotino, o chamado uno primordial, né? Bom, logo depois do Plotino, tem os filósofos cristãos, né? O primeiro deles e mais importante, que disse alguma coisa que interessa a estética, é o Santo Agostinho, né? Um filósofo aí
pertencente à chamada patrística, né? O início da Idade Média, que alguns ainda consideram como antiguidade tardia. O Santo Agostinho, ele, dentro de um conceito de catolicismo, de cristianismo, né, ascético, né, rigorosamente ascético, né, ele tem uma tendência, principalmente nas suas confissões, né, de condenar também o sensível, né? Inclusive ele teve uma influência neoplatônica, platônica e neoplatônica, mas já relida, né, aí sobre a luz, né, do cristianismo, né? Então o sensível para Santo Agostinho tende a ser pecaminoso, isso é um problema, né? Muito tempo depois, vários séculos depois, já, né, na reta final da Idade Média, a gente tem o Santo Tomás de Aquino, diferentemente, né, reconciliado, uma herança mais aristotélica do que platônica também, mais reconciliado com o sensível, né, com uma tendência de enxergar nas coisas sensíveis uma espécie de prova de emanação da graça divina, né? Depois de Santo Tomás de Aquino, a gente tem o Renascimento, que é um período curioso, porque as artes todas, né, têm uma evolução, um desenvolvimento impressionante, né, sob a liderança da pintura, né? Mas é um momento em que, de um modo geral, os filósofos não fazem uma reflexão, assim, digamos, muito, né, centrada, né, nessa questão das artes, né? Curiosamente, os próprios grandes artistas, né, como Leonardo da Vinci, né, na pintura, como o Alberti na arquitetura, eles é que são os filósofos, vamos por assim dizer, né? Depois vem a Revolução Mecanicista, né, em que a atenção é muito voltada para a questão do conhecimento, e na esteira dessa Revolução Mecanicista ocorre aí aquela famosa cisânia, né, entre o racionalismo e o empirismo. E um dos primeiros filósofos modernos a se preocupar mesmo com questões que hoje a gente chamaria de estéticas foi o David Hume, né? Ele tem vários ensaios interessantes, o mais famoso deles é o Padrão de Gosto, né? Em que ele transpõe um pouco a concepção empirista, né, para uma discussão sobre o gosto, a formação do gosto como algo sedimentado ao longo da história, etc. E a gente chega nesse momento aí ao registro civil da estética, né, que surge pela pena aí do Alexander Gottlieb Baumgarten, um filósofo alemão da escola leibniziana de Wolff, né, que propõe a estética com esse nome já, né, enquanto uma disciplina filosófica que faria, digamos, uma mediação entre ele, como leibniziano, achava que o verdadeiro conhecimento deveria ser claro e distinto, né, para pegar aí a famosa expressão do Descartes, né? Mas ele achava que a estética deveria ser uma espécie de disciplina propedêutica, né, para se atingir a distinção e a clareza, né? E com isso ele batizou a nossa disciplina, né, e ficou, né, estética, embora muitas vezes a nossa disciplina seja denominada também filosofia da arte, o que é um nome, um título, né, absolutamente aceitável, né, sobre vários aspectos, né? Bom, logo depois, e num momento assim de ascensão do pensamento alemão aí no cenário da filosofia europeia, né, a gente tem o momento de Kant, né, que aborda a estética como quase um corolário, né, do seu sistema, né, transcendental na crítica da faculdade do juízo, né, e a exemplo do que ele faz, né, ou propõe na sua gnoseologia, na crítica da razão pura e na sua filosofia moral, por exemplo, na crítica da razão prática, ele propõe uma ideia transcendental do sentimento do belo, né? Que recai principalmente sobre o gosto, né? Então o juízo de gosto para ele tem todas as mutatis mutandis, as características transcendentais, né, do juízo verdadeiro, né, da epistemologia e do juízo moralmente correto da filosofia moral, né?
Logo depois dele, a gente tem aí o Hegel, outro grande filósofo, grande expoente da filosofia, né, em geral, que coloca, ele tem uma obra, né, toda que oriunda dos cursos que ele lecionou, que ele ofereceu em Berlim entre 1818 e 1831, em que ele insiste muito sobre o caráter histórico, né, a arte desdobrando-se historicamente, né, e até se chegar, quer dizer, a arte como introito, né, como vestíbulo da esfera do espírito absoluto, mas como se desdobrando historicamente também, né? Já no século XX aconteceu muita coisa. Eu vou me circunscrever aqui a 4 pensadores que me parecem mais, sim, cruciais, né? Na década de 30, por exemplo, a gente tem a obra do Martin Heidegger, que na verdade não tinha uma intenção de fazer estética propriamente dita, mas tinha a intenção de, digamos, enquadrar a arte num marco ontológico, não é? Então ele acaba fazendo uma espécie de ontologia da arte que sempre foi muito influente, inclusive teve adeptos muito importantes aqui no Brasil, né, no século XX, né, como Gerd Bonheim, Benedito Nunes, né? E outro filósofo importante também alemão, mais ou menos, né, um pouco antes, mais ou menos na mesma época que Heidegger. Na verdade, a obra a qual eu vou me referir dele é da segunda metade da década de 30 também, né, que é a obra de arte, o título da obra, né, a obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica, né, que ele propõe pela primeira vez essa inclusão aí da arte no âmbito da tecnologia, o que até hoje, né, é importante e além disso é cada vez mais importante, né? Eu gostaria de falar 2 palavras também sobre um outro filósofo alemão muito importante, que é o Theodor Adorno, né? Que ele desenvolveu, ele tem uma obra que é crucial aí para a estética de todos os tempos, que é a sua teoria estética, mas ele, ao longo de toda a sua carreira, ele produziu muito dentro da área de estética, filosofia da música, e dentre outras coisas, né? E a formulação lapidar dele é a ideia da arte como antítese social da sociedade, né? Eu gostaria de falar, assim, para terminar esse resumo muito sucinto e atabalhoado, falar um pouco aqui também do Arthur Danto, né, que é um filósofo muito contemporâneo. Ele faleceu em 2013, que ele deixou um legado bastante importante. Ele foi considerado o esteta mais importante aí, talvez, da segunda metade do século XX. E a ideia dele é exatamente, ele retoma o gancho, né, do Hegel sobre o desenvolvimento dialético da arte, que acaba redundando numa espécie de fim da arte. Ele retoma isso para falar da arte contemporânea e de um modo muito interessante. Então, eu sei que tudo isso foi muito insuficiente, mas eu queria passar então para a próxima parte, que é a situação da estética. A estética, enquanto disciplina filosófica, ela não se encontra dentro da filosofia teórica, né? Ela se encontra, a filosofia teórica tem a ver com a teoria do conhecimento do ponto de vista material e com a lógica do ponto de vista formal, mas a estética, ela é uma disciplina prática, ela tem a ver com a filosofia prática, com a teoria dos valores, né? Então, companheiras da estética são, por exemplo, a ética, né? E até mesmo a filosofia da religião, né? Porque são partes da filosofia que tem a ver com os valores, né? Porque toda vez que eu avalio alguma coisa esteticamente, eu estou externando valores, né? Então é isso, né? E além disso, eu gostaria de deixar aqui então para vocês algumas obras aqui, 5 trechos aqui que eu acho importantes, e me despedir aqui deixando um abraço aí a todos. Muito obrigado.